Olá, boa noite aos irmãos. Nós estamos dando início ao culto da Igreja Evangélica Independente, o culto da noite, domingo, dia 26 de abril de 2020. Eu gostaria de compartilhar esta noite com os irmãos, na mensagem dessa noite, o tema justificação pela fé. Vamos orar antes? Senhor, obrigado por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade. Ó Pai, obrigado porque a nossa geração tem experimentado a tecnologia que nos ajuda a poder compartilhar, mesmo à distância, a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa fazer com que a Tua mensagem seja propagada em todos os cantos dessa cidade. Outros irmãos que estão fazendo o mesmo, Pai, anunciando o Evangelho por meio da internet. Que a Tua voz seja ouvida aos corações das pessoas incrédulas e possam abraçar a fé em Jesus Cristo. Abençoe Tua palavra agora, essa noite. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu gostaria de compartilhar esse tema, justificação pela fé, e para isso eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Romanos 5, versículo 1 ao versículo 11. Romanos 5, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A doutrina da justificação, assim como a da substituição, de que falamos no domingo de Páscoa, ela é uma das doutrinas base da fé cristã. Infelizmente, muitas vezes esquecidas, várias doutrinas da fé cristã é deixada de lado. Mas eu gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos sobre a nossa justificação. A justificação pela fé. Cristo, ele é a dádiva do perfeito amor de Deus para com seus filhos. Quando somos reconciliados com Deus mediante a fé, encontramos um Pai amoroso e não um juiz inquisidor. Quando conhecemos nossa nova posição diante de Deus, uma posição de justificado, passamos a ter então uma base firme da nossa esperança de salvação. Ou seja, pela justificação, olhando a forma que fomos justificados por meio de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento diferente. Nós não olhamos mais Deus como um juiz inquisidor, mas um Pai amoroso. Como vamos ver na mensagem, porque Ele olha para nós e não vê em nós a nossa própria justificação, mas como o texto que nós lemos, Ele vê em nós a pessoa de Jesus Cristo. Por que somos justificados por Deus? Diz que uma pessoa é justificada diante de Deus quando no julgamento de Deus ele é considerado justo. Num julgamento humano, quando alguém é levado diante do juiz, após o juiz avaliar as acusações, as provas contra,
vê o advogado de defesa, ele dá uma sentença. Às vezes ele pode dar a sentença de que a pessoa é inocente, que as provas não são consistentes, então ele é absolvido. Mas diante de Deus, por que nós somos considerados justos? Por que o pecado que trazia separação entre nós e Deus não pode mais agora ser imputado sobre nós? O que Deus vê que nos considera e nos faz justo? O pecado, que era o motivo da ira de Deus sobre o homem, ele é retirado, porque agora ele não é mais considerado pecador. Ele é sim agora justo, ele é justificado. E por essa razão, ele pode ficar diante do justo juiz, o Senhor Deus, onde todos os pecadores são apresentados e assim ele, justificado em Jesus Cristo, passa impune enquanto outros são condenados ao inferno. Por que essa justificação se dá? Por que isso ocorre? Ela ocorre porque a sentença foi cumprida por outro. Sim, Jesus Cristo cumpriu a sentença. Paulo ele fala sobre isso e mostra pela palavra de Deus que as escrituras já previram isto, que Deus justificaria pela fé aqueles que viessem a crer nele. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. Ou seja, Deus ele já havia preparado a maneira em que nós, gentios, incrédulos, seríamos justificados por meio de Jesus Cristo. Por isso Abraão, dele sai a geração, Jesus Cristo vem dessa nação formada a partir de Abraão. E nós somos abençoados porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados. Então Paulo ele fala, como a própria palavra de Deus já antevia isto, como é que Deus justificaria o incrédulo pela fé? Por meio de Jesus Cristo. Ele fala também ali em Romanos 3, versículo 26, que Deus justifica o ímpio que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, a base da nossa justificação, ela está em Jesus Cristo. Romanos 3, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, por meio da instrumentalidade da fé, Deus liberta os ímpios da condenação e da sua punidade merecida, da sua punição merecida. Mais à frente aqui de Romanos, no capítulo 8, o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. No mesmo capítulo, versículo 33 e 34, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Paulo está dizendo: quem é que pode nos acusar? Quem é que pode acusar aqueles a quem Cristo intercede? Quem é que pode acusar aqueles que foram justificados por meio da obra de Jesus Cristo? Não pode haver condenação para aqueles que confiaram a sua vida na pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele não nos inocenta por meio de nós mesmos. Ele não nos inocenta à base da nossa própria inocência. Ele não nos justifica olhando para nós e dizer: olha, mas ele não sabia, ele era inocente.
Ele até que tentou por seus próprios caminhos. Não. Deus só nos inocenta. Deus só nos considera justo por meio de Jesus Cristo. Nós que não somos justos em nós mesmos. O publicano, lá na parábola que o Senhor Jesus Cristo conta do publicano e o fariseu, ele voltou justificado, não pelos seus próprios méritos. O fariseu batia no peito e dizia de tudo que ele fazia, mas o publicano apenas clamou, dizendo: "Sê propício a mim, Senhor. Eu sou um pecador, Senhor, sê propício a mim, pecador." E Deus, o Senhor Jesus Cristo diz que esse desceu justificado. Deus o inocentou, porque a base da sua justificação não estava nos seus atos, não estava em seus méritos. Talvez isso fique mais claro com a passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. A palavra de Deus diz assim: "Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Muitos imaginam que a justificação ela é parcial, ela tem duas partes. Parcialmente ela é realizada pelas obras do homem e parcialmente pela fé em Jesus Cristo. Isso aqui é uma salvação compartilhada, onde Deus e o homem trabalham juntos para ela. Mas a palavra de Deus, as Escrituras ensinam que a justificação pela fé não vem pelas obras, mas a justificação pela fé é por meio de Jesus Cristo. Justificação pelas obras, elas são completamente opostas à justificação pela fé. As duas não podem se sustentar. Uma tem que cair para a outra ficar em pé. Por mais interessante, por mais atraente que possa se pensar que Deus aceita, que Deus vai me aceitar pelas minhas obras, nós devemos afastar qualquer ponta de confiança em nossas próprias obras, para que possamos olhar apenas para a misericórdia de Deus e a perfeição de Cristo. Aqui o texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 5, perceba quantas vezes o nome de Cristo é mencionado. Versículo 18, por meio de Cristo. Versículo 19, estava em Cristo reconciliando o mundo. Versículo 20, em nome de Cristo. Então, não é por nossos méritos, não é por nossas obras, mas é por meio de Cristo. Certo escritor antigo, ele disse: "Não pecar é a justiça de Deus. Receber o perdão de Deus é a justiça do homem." Nós não somos justos em nós mesmos. O que nós fazemos, as nossas obras, elas não podem nos justificar. Porque uma boa obra sempre terá alguma coisa por trás que lhe interessa. Até mesmo a salvação. Eu vou praticar o bem para que Deus possa me salvar. Pronto, você já está tentando se justificar. A justificação, ela é por meio de Jesus Cristo. Como lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pelos nossos próprios méritos, não pelas nossas próprias atribuições, não pelas nossas próprias realizações. Você pode pegar uma pessoa recém-nascida e colocá-la
à margem da sociedade, criá-la no campo, não ter contato com ela, essa pessoa vai crescer e vai mostrar toda a sua capacidade de pecar. Então, nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. E nós vamos compreender melhor a nossa justificação gratuita quando nós pudermos levar nossas mentes e criar um trono do julgamento de Deus. Quando nós imaginamos Deus, né, o ser humano passando diante da tribuna de Deus, nós podemos melhor entender isso. Não podemos fazer isso se olharmos para o tribunal do homem, o tribunal humano, porque o tribunal humano é cheio de falha. O tribunal do homem é corrupto. O tribunal do homem, ele age de acordo com seus interesses. Mas olhar para o tribunal de Deus, ali onde as nossas obras podres não poderão ser aceitas. Então surge a pergunta: quando estivermos no tribunal de Deus, fazendo esse exercício de imaginação, quando Ele nos chamar para prestar contas, lembre-se, Deus não é o tipo de juiz humano sujeito à corrupção, favorecendo o rico e prejudicando o pobre, mas é um juiz, como diz a palavra de Deus, que não inocentará o culpado. Um juiz onde a justiça ultrapassa a nossa compreensão. Para esse tribunal, devemos erguer os olhos, não para regozijar nos nossos próprios méritos, porque Jesus mesmo disse ali em Lucas capítulo 16, versículo 15, Lucas 16, versículo 15, mas Jesus lhes disse: Vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Imagine uma pessoa com atos de bondade, um homem que recebeu prêmios nesse mundo por ser um grande homem que pratica o bem, recebeu aí o Prêmio Nobel da Paz, um homem de bondade, um homem generoso. Mas o Senhor Jesus Cristo diz aqui, olha, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Um homem que vive da filantropia, fazendo bem a todos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, os seus atos são elevados entre os homens, mas é abominação diante de Deus. Então nós devemos olhar para aquele que tomou o preço dos nossos pecados e levou sobre a cruz. Nesse tribunal, nós somos despidos de todos os nossos argumentos. Nenhum deles poderá convencer o justo juiz que somos inocentes, a não ser se ele enxergar em nós a marca do sangue do Cordeiro. E assim, ao ver em nós a marca do sangue de Cristo, ele bate o martelo e declara: inocente, você foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Você não entra nesse tribunal para saber se é inocente ou condenado. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, você sabe que será inocentado, justificado. Não há mais julgamento para saber se você vai para o céu ou para o inferno. O julgamento já foi feito na cruz. Se você abraçou a fé em Jesus Cristo, se você conheceu Cristo como seu Salvador, se você confessou Ele, então você é justificado, porque a base da sua inocência está em Jesus Cristo e não em você mesmo. Você passa a ter uma consciência limpa. Temos uma consciência limpa na presença de Deus. Não podemos mais ser acusados
O diabo, que é um acusador, não poderá mais apontar o dedo para nós, porque ele vê em nós o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. A nossa consciência se torna limpa, porque encontramos o único caminho para a nossa justificação. Uma justiça dada como dom gratuito da parte de Deus. A consciência, na nossa relação com Deus, ela ou está em paz, ou ela está cercada pelos tormentos do inferno. Quando você confia em Cristo, quando você crê em Cristo, a sua consciência em relação com Deus passa a ser uma consciência de paz. Mas quando você não confia nele, confia nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, a sua consciência é cercada pelos tormentos infernais. Quando tivermos aquilo que nos pode capacitar a ficar tranquilo diante de Deus, saberemos que temos achado o verdadeiro perdão, ou seja, ninguém poderá nos acusar. Nada e ninguém poderá nos acusar. Somos agora justificados pela fé em Jesus Cristo. A justificação, ela é o começo do processo em que aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo passam a viver. Ou seja, o início da nossa carreira cristã, ela passa pela justificação. E a partir daí, então, vamos procurar ter uma carreira cristã para a glória de Deus. Nós reconhecemos que Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Agora Ele nos considera justos. E por meio da remissão de pecados, onde os nossos pecados foram perdoados, Ele agora nos faz morada. O Santo Espírito de Deus habita em nós e a partir de agora passamos a ser santificados por meio do seu poder. Nós passamos agora a mortificar as concupiscências da nossa carne e formamos em nosso coração um desejo maior em obedecer à vontade e promover a glória de Deus. Ou seja, por meio da justificação, nós passamos agora a um processo de santificação, cada dia mais desejando fazer aquilo que agrada a Deus, cada dia mais desejando agir de acordo com a vontade de Deus. Os santos, que são todos aqueles que confiam em Jesus Cristo, eles não colocam nenhuma confiança nas suas próprias obras, mesmo depois de salvos. Eles sabem que ele só faz aquilo, ele pratica aquilo, porque Deus assim o capacitou. Efésios 2, o versículo 9, né? Vamos ler o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, justificados pela fé, temos paz com Deus e vivemos vidas santificadas e praticamos as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Nós praticamos o bem não para ser aceito por Deus, mas nós praticamos o bem porque fomos aceitos por Deus. Nós praticamos as boas obras não para convencer Deus que somos bons e que somos merecedores do céu, mas nós praticamos boas obras porque Deus preparou para que andássemos nela. Nós agimos e praticamos o bem porque agora somos filhos de Deus. A sentença de Deus caiu sobre todos os homens, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então agora podemos receber o perdão e entrar na presença de Deus, porque Cristo nos justificou. Deus, com sua infinita sabedoria e pela obra do Espírito Santo, coloca pecadores em Cristo Jesus, tornando-o nova criatura, fazendo dele nova criatura. Romanos capítulo 6, versículo 4 a versículo 7. Romanos 6, 4, 7. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos
nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. A sentença agora não cai sobre nós, não recai sobre nós, porque Cristo pagou o preço. E agora podemos viver em novidade de vida, praticando o bem, cuidando de fazer aquilo que agrada a Deus, porque somos nova criatura. Os nossos desejos, as nossas vontades não são mais as nossas, mas a vontade de Deus. Nós vivemos para querer agradar a Deus em tudo, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso dia a dia, no nosso estudo. Nós procuramos fazer aquilo que agrada a Deus. Cristo nos concede a capacidade de realizar aquilo que lhe agrada, porque Ele nos deixou o Santo Espírito para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Somos agora plenos do Espírito Santo. E por meio dessa plenitude, podemos viver em novidade de vida. A base da nossa salvação, a base da nossa justificação, não está mais nas nossas obras, mas na obra de Cristo. Quando baseamos a nossa salvação em nossas obras, nós estamos condenados ao inferno. Mas quando nós baseamos a nossa salvação na obra de Cristo, nós somos inocentados, nós somos justificados. Deus nos examina e diz: não há base para condená-lo, mas há base para recebê-lo, porque agora vocês são recebidos gratuitamente, conforme Efésios 1,6 diz, no amado. Nós não somos recebidos porque somos bons, nós somos recebidos porque Cristo é bom. Se Deus olhar para a minha vida, mesmo depois de confessar como seu Salvador, Ele vai ter muito mais motivo para me condenar ao inferno do que me chamar para morar com Ele eternamente no céu. Mas o que Ele olha em mim é o sangue do Cordeiro. O Espírito Santo me incomoda dia após dia e mostra o quão pecador, o quão falho eu sou. E isso faz eu recorrer sempre a Deus. Me faz recorrer sempre à cruz de Cristo e descansar no fato de que Ele morreu pelos meus pecados. Não apenas os pecados do passado, mas os pecados de hoje. Então eu descanso tranquilamente, sabendo que eu estou justificado gratuitamente no amado. Se você não tiver Cristo como seu Salvador, sob a autoridade da palavra de Deus, eu posso lhe garantir, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus diz isso, que ao apresentar-se diante do tribunal de Deus com as suas próprias obras, você será condenado. Ao se apresentar diante do tribunal de Deus, um Deus justo, exatamente por Ele ser justo, Ele poderá fazer um só pronunciamento: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas você resolveu vir à minha presença com as suas próprias obras. Tentou chegar até mim e convencer a mim de que as suas obras poderiam lhe justificar. Então eu lhe digo, diz isso a palavra de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando você chega na presença de Deus, você nem vai abrir a boca. Ele vai ver em você o sangue do Cordeiro e vai convidá-lo para entrar na comunhão eterna com Ele. Se você aceitar Cristo como Salvador, haverá apenas uma sentença que Deus lhe dará: você foi aceito no amado. Qual será a sua sentença? Quando Deus bater o martelo, Ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito? Ou Ele vai dizer: vinde, entrar no gozo
do seu Senhor. Note que a justificação, como nós vemos aqui em Romanos, é pela fé. Não é pelas minhas obras. Eu confio em Jesus Cristo. Todos sabem que eu gosto muito do versículo 8. Ele é um versículo que é a base da minha conversão, faz parte da história da minha conversão. Porque uma vez eu li esse versículo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu olhava esse versículo e falava, como é que Deus pode ter me amado se eu ainda nem era nascido? Como é que Deus pode provar o seu amor para comigo se eu não era nascido? Aqui diz que Deus prova o amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, pecadores. Então eu pensava, como é que Cristo pode ter morrido por mim se eu ainda não era nascido? Até que Deus então me mostrou, por meio de algumas experiências, onde eu podia ter perdido a vida ali. Alguns acidentes na minha vida, que muitos que passaram por o mesmo tipo de acidente morreram. Mas Deus poupou a minha vida. E eu pude perceber que Deus prova o seu próprio amor para comigo. Sendo eu ainda pecador, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. E aquele dia eu pude confessar Cristo como meu Salvador. Eu não me tornei uma pessoa melhor do que as demais pessoas desse mundo. Se cuidar, você vai encontrar pessoas muito melhor do que eu nessa vida. Mas eu me escondi atrás da cruz de Cristo. Eu confessei Cristo como meu Salvador. Eu reconheci que pelos meus próprios méritos, pelas minhas próprias obras, jamais eu seria justificado diante de Deus. Então eu falei, Senhor, eu confesso Cristo como meu Salvador. Foi Ele que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu confio agora e eu quero descansar no fato de que o Senhor prometeu que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Eu espero que você possa ter feito essa mesma decisão. Eu oro a Deus que essas mensagens não fiquem apenas no círculo de irmãos da igreja evangélica independente, mas que você possa compartilhar com outros. E talvez uma pessoa que nós nem conhecemos possa ouvir essa palavra. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. E o Santo Espírito possa iluminar o seu coração e redimi-lo para a glória eterna. Talvez na eternidade nós vamos conhecer o poder do Evangelho pregado pela internet. Talvez na eternidade nós vamos encontrar alguém que ouviu uma mensagem pela internet e Deus trabalhou em seu coração e o transformou e fez uma nova criatura. Então por isso eu quero incentivar os irmãos a compartilhar nas suas redes sociais, não para que eu fique famoso, conhecido, mas para que a palavra de Deus possa se propagar em todos os cantos da terra. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, porque agora nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. Ó Pai, nós podemos chegar na tua presença porque Cristo proporcionou a nós esse direito. Ao morrer sobre a cruz, Ele levou os nossos pecados. E nós confessamos, ó Pai, diante dos homens, diante de Ti, que não há outro meio de chegar a Ti, senão por meio de Jesus Cristo. Por isso somos gratos. Porque se o Senhor fosse olhar as nossas próprias obras, nós jamais poderíamos chegar na tua presença, porque com as nossas próprias obras nós já estamos condenados ao inferno. Mas nós estamos justificados por meio de Jesus Cristo. Ele que derramou o sangue na cruz para nos dar novidade de vida, para nos dar uma vida eterna. Que possamos viver essa semana que está iniciando, possamos mostrar para os nossos amigos, vizinhos, parentes, até mesmo para aquelas pessoas que não conhecemos, mas que vão passar por nós durante essa semana, que elas possam enxergar em nós o bom perfume de Cristo.
Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma boa semana. Vamos continuar firmes, vivendo para a glória de Deus. Amém? Obrigado. Até o próximo encontro, quer via internet, quer encontro presencial. Deus possa estar movendo o coração dos nossos governantes e oxalá a próxima reunião seja feita no templo local. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos.